Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Jack Grealish. Temos que falar sobre o ponta do Manchester City. Antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Estou gravando esse vídeo logo depois da goleada do Manchester City por 4-1 sobre o Liverpool, abertura da rodada do campeonato inglês, um jogo em que o Liverpool saiu na frente, mas o domínio da partida inteira foi do Manchester City, dentro da sua característica. O Liverpool saiu na frente numa bola, uma das poucas bolas que o Liverpool conseguiu roubar rápido e sair de forma precisa. Bola longa para o Diogo Jota, estava em condição legal, depois a bola acabou sobrando no pé do Salah, para o Salah bater de perna esquerda no alto, e aí o Liverpool saiu na frente. Isso não fez o City se desesperar, empatou ainda no primeiro tempo, com um belo gol do Álvares, uma jogada que começa na ponta, na defesa pela esquerda e termina, vem para a direita e termina com o Grealish dando assistência para o Julián Álvares. E depois, no início do segundo tempo, o Liverpool, o City passeou, fez o segundo com o De Bruyne, o terceiro com o próprio Jack Grealish e o terceiro com o Gundogan e o quarto com o próprio Jack Grealish. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu queria falar um pouco sobre esse jogador, que é um jogador que passou a ser passou a ter uma controvérsia gigantesca, até muito maior do que ele de fato representa até aqui para o futebol mundial, por conta do valor que o Manchester City pagou por ele. Há 2 temporadas, o Manchester City pagou 100 milhões de libras para contratar o Jack Grealish. E tudo que veio depois, todas as avaliações que vieram depois, são sempre balizadas por esse valor de 100 milhões de libras, e algo que eu acho muito injusto. Já falei muito sobre isso, sobre essas questões, sobre a questão do preço do jogador quando você vai avaliar o jogador. Por exemplo, aqui no Brasil, eu durante muito tempo fiz essa ponderação quando avaliavam o Vitinho, jogador do Flamengo, que o Flamengo contratou por 10 milhões de euros na ocasião, ali em 2018, e que muitas das avaliações não eram sobre efetivamente se o Vitinho rendia ou não, e acho que no geral ele não rendeu no Flamengo, mas sim falavam sobre os 10 milhões de euros que o Flamengo pagou nele. E no Grealish, durante 1 ano e meio, aconteceu algo muito mais exagerado com ele, porque desde então tratam o Grealish como uma farsa, como uma fraude, porque alguém resolveu pagar 100 milhões de libras nele. Ele, Grealish, não tem culpa disso. Ele, Grealish, não obrigou ninguém a pagar 100 milhões de libras por ele. Então, assim, eu acho que isso sempre foi muito injusto. É curioso eu estar fazendo esse vídeo nesta semana, porque também estou fazendo esse vídeo nessa semana, porque o Kai Havertz, jogador jovem alemão, que foi revelado pelo Bayer Leverkusen e hoje joga no Chelsea, ele deu uma entrevista essa semana em que ele fala muitas coisas e mostrando uma maturidade muito grande para alguém tão jovem. E aí, um dos pontos que ele aborda é exatamente isso. Como ele diz, eu sou constantemente julgado, muitas vezes injustamente, pelo valor com o qual o Chelsea me comprou. E eu não tenho culpa de eu ser o jogador mais caro, ou ter sido, à época, o jogador mais caro da história do Chelsea. Hoje já nem é mais, né? Vários vieram depois. Mas eu não tenho culpa disso. Eu quero ser avaliado, eu deveria ser avaliado pelo que eu faço ou pelo que ele não faz. E isso, o Havertz, que joga no Chelsea, falou algo que cabe muito bem para o Grealish. Porque, para você entender o City pagar 100 milhões de libras no Jack Grealish, você precisa entender primeiro o ambiente em que o City e o Aston Villa fazem negócio, que é o ambiente da Premier League. E na Premier League, hoje a liga mais cara, a liga mais valorizada e que mais gera receita no mundo, em especial receita de televisão,
dentro e fora da Inglaterra, né? Tanto no mercado interno quanto no mercado do estrangeiro, você tem que entender por que chega numa cifra de 100 milhões de libras pelo Grealish. 2 motivos muito claros. O primeiro, tem uma regra no campeonato no futebol inglês que é a regra do home grow, ou seja, os times eles têm que ter uma cota, uma margem de jogadores criados dentro do futebol inglês. Não precisa nem ser só inglês não, tá? Pode ser estrangeiro, mas jogadores que tenham feito a base dentro do futebol inglês. Isso é uma medida feita pelo futebol inglês para possibilitar revelação, possibilitar produção de jogadores ingleses. Não serve, eles botaram um estrangeiro aí também para não parecer que era muito xenófobo, mas você tem o objetivo é esse. Os times precisam ter nos seus elencos jogadores criados dentro da cadeia de produção de um jogador do futebol inglês. E aí é o que se chama de home grow, ou feito em casa, né? Ou desenvolvido em casa. O Grealish, então por isso que qualquer jogador feito que fez a base no futebol inglês, e a maioria desses são ingleses, né? A maioria dos que fazem a base no futebol inglês são ingleses. Hoje é muito caro você contratar um jogador inglês. Por isso que, por exemplo, o Maguire custou o que custou, 85 milhões de euros, algo próximo disso, por causa dessa regra. E com o Grealish vale a mesma coisa, né? O Grealish é home grow, então ele já fica automaticamente mais caro. E a segunda, os times médios da Inglaterra não precisam vender. Tem tanto dinheiro circulando na Premier League, em especial os dinheiros dos direitos de televisão, que hoje um Aston Villa, um Leicester, um West Ham, um Brighton, esses times não precisam vender. Então chega um grandão, seja qual for, querendo comprar, e ele fala, ou vai pagar o que eu quero, ou não tem negócio. Eu não preciso vender, eu não estou esgoelado de dinheiro. Assim que o Grealish custou 100 milhões de libras. O Aston Villa falou, olha só, City, para a gente não perder tempo, ou você paga 100 milhões de libras, ou deixa eu tocar minha vida. E acabou que aconteceu isso. Qual a culpa que o Grealish tem disso? Zero. Ele pediu para ser comprado por 100? Não. Ele obrigou alguém a ser comprado por 100? Não. É só entender um pouquinho o ambiente, é só entender um pouquinho o habitat que você está. Não é só o Grealish que saiu por dinheiros, entre aspas, absurdos. É absurdo dependendo do contexto. Para o contexto brasileiro é absurdo. Para o contexto inglês é dentro da atmosfera ali. Só para dar um exemplo, se você transportar essa situação para a Liga Espanhola, para a Liga Inglesa, para a Liga Alemã, isso não aconteceria. Porque um clube médio nessas ligas, eles precisam vender, eles precisam fazer caixa, eles precisam fazer a roda girar. Na Inglaterra não precisa. Então, esse é o ponto. E por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que o Grealish virou refém de ter custado 100 milhões de libras, tudo que aconteceu a partir daí é reflexo disso. Antes mesmo dele entrar em campo. Antes dele entrar em campo, ele já era criticado, ele já era crucificado por custar 100 milhões de libras, sendo que não foi ele que obrigou ninguém a pagar. Depois que ele entrou em campo, a primeira temporada dele foi uma temporada ruim. Ou foi uma temporada aquém, não de um jogador de 100 milhões de libras, mas aquém de um jogador cuja expectativa em cima dele era muito grande. E que também não era nenhum absurdo, não era nenhum problema. Quantos jogadores no City, no Guardiola, chegaram e foram render mesmo na segunda temporada? O Stones, aconteceu isso. O Rodri, aconteceu isso. Então, assim, até o próprio Mahrez aconteceu isso. O Sterling aconteceu isso. Então, assim, existe... mas e o Haaland? O Haaland é o diferente, né? O Haaland já chegou chegando. Mas isso não é... Existem casos no City de jogadores que demoraram a render ou foram render quando mais adaptados na segunda temporada. E é exatamente o que está acontecendo com o Grealish. O Grealish, desta segunda temporada,
em especial o Grealish, que vira titular do City ali um pouco antes da Copa do Mundo, é um Grealish que tem jogado muito bem. O pós-Copa do Grealish, em termos de atuações, ele é excepcional. Ele virou o jogador que tira o City da mesmice, e esse mesmice aí, entre aspas, ele é o jogador que faz o City ser um pouco diferente. O City da posse de bola, o City da imposição por ocupar o campo adversário, de rodar a bola até achar um espaço. Ele é um jogador que que força a geração do espaço. O City toca muita bola para o espaço surgir naturalmente. O Grealish, ele é o jogador do 1 contra 1, do drible, de ir para cima, de cortar para dentro, de passar o pé em cima da bola, e ele tem feito isso muito bem. No pós-Copa dele são 3 gols e 8 assistências. Hoje, contra o Liverpool, foi o melhor jogador em campo. Então, assim, isso é importante ser dito hoje. O Grealish, ele não pode ser refém para sempre de ter custado 100 milhões de libras que ele não pediu para ser comprado. E é muito injusto com ele ser tratado como um pereba, ser tratado como uma fraude, sendo que ele é um bom jogador. E ele é um jogador que pode ser muito bom em vários contextos, como vem sendo desde no pós-Copa do Mundo. Então, assim, é importante a gente pontuar isso, porque parece que o Guardiola pegou 100 milhões de libras e jogou fora. Não é isso que aconteceu. Se você analisar, pelo que eu acho de futebol, pelo que o Grealish já mostrou até agora, eu acho que 50 milhões de libras estava bem pago, 60 milhões de libras estava bem pago. Olha o absurdo onde a gente está, né? A gente está falando de 60 milhões de libras como se fosse, mas enfim, de novo, é um ambiente da Premier League. Isso eu entendo que você diga, só que é preciso contextualizar o ambiente, o habitat do dinheiro na Premier League, como eu fiz nesse vídeo. Eu acho que hoje está muito claro que o Grealish é titular do time merecidamente, e uma partida dessa como contra o Liverpool, em que ele dá assistência para o primeiro gol, começa a jogada do segundo gol e marca o terceiro gol, ainda tem o seguinte: muita gente disse ou colocou um rótulo no primeiro tempo de que o Grealish estava cagando para o Manchester City, que era um jogador descompromissado, que era um jogador que passava aquele ar meio blasé e tudo. Pode até ter passado em algumas situações, não sei se ele estava frustrado, se ele estava chateado pelas coisas não estarem funcionando, mas hoje você vê um Grealish totalmente imbuído, totalmente comprando o projeto, comprando o que ele tem que fazer. Quando o jogo estava 1-1, no primeiro tempo, num daqueles cenários de bola toda no campo do Liverpool, o Liverpool roubou uma bola, ia saindo em contra-ataque com o Salah pelo lado esquerdo, o Grealish saiu da meia-direita ofensiva num pique absurdo, para travar, para desviar um passe que poderia fatalmente gerar um segundo gol do Liverpool. Ele correu, 60 metros, num pique, é muito veloz, né? É um dos jogadores mais velozes do mundo hoje, e conseguiu travar a bola na lateral direita defensiva. Assim, um jogador para fazer isso é que o cara tá no espírito. O cara tá entendendo. Então, assim, eu não acho o Grealish esse jogador todo, não é o jogador assim dos meus sonhos, mas eu sou totalmente contra a chacota que ele virou em alguns momentos, especialmente em redes sociais. Eu sou totalmente contra julgá-lo pelos 100 milhões de libras que ele custou ou que decidiram pagar nele. Eu acho que ele tem que ser julgado pelo que ele faz em campo, de bom e de ruim. E fiquei muito impressionado com a partida dele hoje e estou muito impressionado com o Grealish pós-Copa. De fato, está muito claro que o Guardiola não pegou 100 milhões de libras e jogou numa lareira. Ele comprou um jogador que ele entende que pode ajudar, e pode, como tem ajudado muito no pós-Copa.
Eu sei que muita gente vai chegar aqui e vai dizer ainda continua não valendo 100 milhões de libras e tudo. Eu sei que vocês vão falar isso, eu entendo, enfim, mas a contextualização está feita. No mais, quero que você deixe aqui embaixo as suas considerações nos comentários e aí, se puder, dar aquela moral com like e se inscrevendo no canal, que me ajuda demais, e claro, compartilhando o conteúdo, pegando o link desse vídeo e espalhando lá nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!